Olá, pessoal. Então, para fechar essa parte do idealismo, né, e todos os filósofos que nos ajudam a entender o idealismo, vamos fechar com o Kierkegaard, né? O Kierkegaard, na verdade, é um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Também contestou a supremacia da razão como um único instrumento capaz de estabelecer a verdade, né? Tal como Hegel propunha, também vai criticar Hegel. Né? Como pensador cristão que ele foi, ele defendeu o conhecimento, né? Que se origina da fé. Kierkegaard vai afirmar que a existência humana possui 3 dimensões. Entenda, a existência humana possui 3 dimensões. A dimensão estética, a dimensão ética e a dimensão religiosa. Na dimensão estética, né, na qual se procura o prazer nas coisas, a beleza, aquilo que te dá prazer ao olhar, ao sentir, ao tocar, ao contemplar. Né? Então, a dimensão estética. A dimensão ética, na qual se vivencia o problema da questão da liberdade e da contradição entre o prazer, lá na estética, e o dever na ética. Então, para a gente entender isso, prazer ligado à estética, beleza, desejo e tal, e a moral, o dever ligado à questão da ética. E a última dimensão, a religiosa, que é marcada pela fé que cada um professa. Bem, de acordo com Kierkegaard, cabe ao homem escolher que dimensão ele quer viver, já que se trata da dimensão que se exclui entre si. Essa dimensão, ou essas dimensões, podem ser entendidas, né, também como etapas pelas quais o homem passa durante a sua existência. Primeiro viria a estética, depois a ética e por último a religiosa, que seria a mais elevada. Os escritos do autor Kierkegaard possuem grande beleza literária e trata de temas estranhos, né, à objetividade científica da sua época, tais como o amor, o sofrimento, a angústia e o desespero, que, segundo ele, não podem ser entendidas pela razão. Então, ele vai trabalhar essa questão das dimensões da formação do homem, trazendo aí a questão da estética, né, da ética e da religião. Então, nesse sentido, Kierkegaard influenciará as chamadas correntes irracionalistas e existencialistas, né? Por isso ele é conhecido, inclusive, como o pai do existencialismo. Então, é interessante para vocês entenderem Kierkegaard, que é considerado o pai do existencialismo, e no curso de psicologia se trabalha muito, nos cursos humanos, na verdade, se trabalha muito essa questão da existência, né? Ao ler o autor Kierkegaard, que eu em particular gosto muito, estou conhecendo ele mais profundamente agora, né, já no final do curso de filosofia. Então, ao ler o Kierkegaard, né, remoto a mim mesmo, quero captá-lo e é a mim que capto. É uma citação, né, do autor dizendo... Søren Kierkegaard era de antemão que, todavia, não existe, uma vez que eu reconheço em circunstâncias distintas. Né? Ele está chamando a atenção para essa questão do autoconhecimento, que dependendo da situação em que nós estamos inseridos, nós podemos não nos reconhecer, né? Que aí é uma discussão dentro dessa ideia do existencialismo. E aí ele vai falar, né? Em uma das suas obras, ele procurou analisar o problema da relação existencial do homem com o mundo, né? Consigo mesmo e com Deus. Né? Então, a relação do homem com o mundo, consigo mesmo e com Deus. São 3 momentos interessantes e que vocês do curso de psicologia vão aprofundar nisso. Então, a relação do homem com o mundo.
outros seres humanos e a natureza é dominada pela angústia, segundo ele. A angústia, para ele, é entendida como um sentimento profundo que temos ao perceber a instabilidade, acompanhando aqui algumas ideias pelo livro, a instabilidade de viver num mundo de acontecimentos possíveis sem garantia de que nossa expectativa seja realizada. Então, todos nós estamos agora imersos a esse turbilhão de informações, de coisa aí do coronavírus. Então, a gente fica pensando muito na nossa vida, na nossa existência, na nossa relação conosco mesmo, na nossa relação com Deus. Então, é um momento, inclusive, de crise existencial para algumas pessoas, de negação, de afirmação, né? E a relação do homem consigo mesmo é marcada pela inquietude e pelo desespero. Isso ocorre por duas razões fundamentais. Ou porque o homem, interessante, porque o homem nunca está plenamente satisfeito com as suas possibilidades que realizou, ou porque não conseguiu realizar o que pretendia, esgotando os limites do possível e fracassando diante das suas expectativas. Então, nessa relação do homem consigo mesmo, é uma relação extremamente complexa, porque o homem nunca está satisfeito consigo mesmo, né? Geralmente ele está frustrado, ele está preocupado com alguma coisa. E mais complexo do que essa relação do homem com o mundo e essa relação do homem consigo mesmo, nós temos aí a relação do homem com Deus, que seria talvez a única via para a superação da angústia e do desespero. Portanto, contudo, essa relação é marcada por um paradoxo de ter que compreender pela fé o que é compreensível pela razão. Então, aí, para gente que é dessa linha científica, dessa linha, né, racional, filosófica, compreender as nossas angústias, ligando essa questão da fé, tentando superar as nossas angústias a partir de Deus, mas sem perder a racionalidade das coisas, é um tanto conflitante, né? Nesse momento, por exemplo, que nós estamos passando por essa situação, a gente fica pensando, né? A gente recebe muitas mensagens sobre Deus, sobre buscar a Deus nesse momento, só Ele poderá nos livrar, mas ao mesmo tempo a gente recebe mensagens, né, mais científicas, mais racionais, então a gente fica um pouco nesse conflito. Então, isso está ligado ao que a gente chama de existencialismo, né? Pensar um pouco sobre como eu me relaciono comigo mesmo, com as minhas angústias, com Deus, com o mundo, enfim. Essa é um pouco a preocupação do Kierkegaard, fazer a gente se preocupar um pouco com isso. E outros autores, né, o Sartre e outros vão depois trabalhar um pouco mais nessa linha do existencialismo, mas o Kierkegaard é considerado, do ponto de vista filosófico, um dos precursores dessa discussão, né? Então, assim a gente fecha esse período, essa fala mais geral sobre o idealismo, né? Falaremos depois sobre o positivismo de Kant e depois sobre o materialismo, ok?